Alô, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado por sua audiência, né? Hoje a gente vai falar um bocado sobre esta nova guerra. Inclusive há pessoas falando que esse ataque da Rússia na Ucrânia seria o pior evento no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Até por causa da ameaça do Putin, o presidente russo, que disse que se alguém intervisse, e é claro, a intervenção seria militar, ele iria reagir de uma maneira que nunca teria sido vista na história mundial. Então, essa advertência ela já chama logo a atenção de todos nós. As imagens que chegam já são impressionantes. Além de atacar aquelas províncias que o próprio Putin tinha dito que reconhecia que eram independentes, que estariam independentes, e havia uma expectativa de que, se houvesse ataque, seria somente para proteger cidadãos russos naquelas províncias. O ataque é um ataque generalizado. Tanto é que as manchetes nos chamam a atenção. Putin inicia a guerra contra a Ucrânia, Kiev e OTAN falam em invasão total, Ucrânia acusa a Rússia de querer controle da usina nuclear de Chernobyl. A usina nuclear de Chernobyl fica lá na Ucrânia. Inclusive, queria lembrar para vocês que a Ucrânia tinha armamento nuclear e em 1994, num acordo, o país, após o término, a dissolução da União Soviética, a Ucrânia desativou as armas nucleares. Foram recolhidas, e pela Rússia, tá? Putin ameaça retaliação contra quem interferir na operação russa na Ucrânia. OTAN diz que não vai enviar tropas à Ucrânia e que a Rússia pagará preço econômico e político. É mais ou menos isso que o Putin já estava apostando, né, que não haveria esse tipo de interferência, ou seja, a interferência militar seria só problemas econômicos, né, bancos sendo censurados, essas sanções que estão anunciando pelo mundo. Até porque, na questão militar, os americanos têm conhecimento do que a Rússia tem de armamento, inclusive, que não foi testado em campo. Existe armamento que a gente não sabe nem a consequência. Tem inclusive armamento para parar a internet, para derrubar avião sem que haja nenhuma explosão. Tem muito tipo de equipamento. Tanto é que no primeiro momento dessa guerra, lá em Kiev, capital da Ucrânia, os moradores estavam dizendo que a internet parou. Parou, não funcionava nada, não funcionava Facebook, WhatsApp, Telegram. A internet parou, não conseguiam acessar um site, não é? Provavelmente já uma manobra militar dos russos, uma situação de armamento moderno que atinge, num primeiro momento, as comunicações. E também nós temos brasileiros lá. Num primeiro momento, os brasileiros foram instruídos a ficarem por lá e obedecerem às autoridades. Mas agora, a ordem da Embaixada do Brasil em Kiev já é outra. Já está recomendando aos brasileiros para deixar a Ucrânia, caso possam. E há uma informação de que para deixar a Ucrânia, o melhor caminho seria por via terrestre. Né? Pegar um trem primeiro, para só depois pegar um avião, porque o espaço aéreo está muito perigoso. A todo momento surgem outras informações, vou colocando aqui na nossa tela: invasão por terra, ar e mar, Rússia destrói dezenas de instalações militares, pistas aéreas na Ucrânia. Inclusive, neste momento, fica muito clara a intenção da Rússia de dominar a Ucrânia e exigir a renúncia do governo. Está marchando para Kiev, está dominando tudo. Biden, G7 concordou em aplicar sanções devastadoras contra a Rússia.
Poucas horas antes do seu pronunciamento, após a invasão russa, o presidente Joe Biden disse que o grupo do G7 concordou em impor sanções econômicas devastadoras. E parece que os russos não estão muito preocupados com isso não, viu? Tropas russas tomam a usina de Chernobyl e chegam aos arredores de Kiev. É como eu disse, né? O objetivo é tomar lá a capital e provavelmente exigir a renúncia do governo. Agora você vai acompanhar comigo como foi o início dessa invasão. Kiev acordou esta quinta-feira ao som das sirenes. Foi assim em várias cidades ucranianas. Alerta para os ataques russos que começaram esta madrugada. A ofensiva militar anunciada por Putin começou com bombardeamentos aéreos em localidades estratégicas. No sul, em Odessa e Mariupol, a norte, em Kharkiv, a oeste, em Lviv. Horas depois dos primeiros ataques aéreos, chegaram os relatos do avanço das tropas terrestres. Colunas militares russas foram vistas a entrar em território ucraniano a partir da Crimeia, mas também a partir da fronteira da Bielorrússia. Milhares de cidadãos nacionais e estrangeiros já começaram a fugir. O presidente ucraniano pede calma à população e promete vitória. Falei com Biden, Johnson, Charles Michel, Duda, Nauseda. Estamos a formar uma coligação anti-Putin. Já apelei aos líderes internacionais para que definam todas as sanções possíveis contra Putin, fomentem um apoio de defesa em grande escala e bloqueiem as relações comerciais com o agressor. Precisamos de salvar a Ucrânia para salvar o mundo democrático. Antecipando a condenação internacional, Putin avisou que quem tentar travar as tropas russas vai sofrer consequências sem precedentes. O presidente russo justifica a ofensiva com a defesa das regiões ucranianas de Lugansk e Donetsk. Era impossível continuar a tolerá-lo. Era necessário parar imediatamente este pesadelo. O genocídio de milhões de pessoas que lá vivem e que só contam com a Rússia, só contam connosco. Estas exatas aspirações, sentimentos e dor das pessoas foram o motivo principal para tomarmos a decisão de reconhecer as repúblicas populares de Donbass. Putin garantiu que não tem intenção de ocupar a Ucrânia, apenas de lhe retirar a capacidade militar. O Kremlin assegurou, aliás, que só tinha alvos militares na mira. Já foram, no entanto, atingidos edifícios de habitação. Com estes ataques vieram as notícias dos primeiros mortos civis da ofensiva russa sobre a Ucrânia. E logo houve o pronunciamento da Aliança Atlântica na Europa sobre esta invasão. Da NATO chegou uma mensagem de condenação da ofensiva russa contra a Ucrânia. O secretário-geral da Aliança Atlântica diz que a paz no continente europeu foi destruída. Jens Stoltenberg fala numa invasão deliberada a sangue frio e planeada durante muito tempo pela Rússia. Infelizmente, aconteceu aquilo que temos vindo a alertar há meses. Apesar de todos os apelos à Rússia para mudar de rumo e dos esforços incansáveis para encontrar uma solução diplomática, a paz no nosso continente foi destruída. Stoltenberg anunciou para esta sexta-feira uma cimeira de líderes da NATO por videoconferência para discutir os próximos passos, depois de países como a Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia pedirem consultas. Que não restem dúvidas, defenderemos e protegeremos cada aliado contra qualquer ataque e cada centímetro do território da NATO. É por isso que aumentamos a nossa presença na parte leste da Aliança Atlântica com milhares de tropas, navios e aviões nas últimas semanas. Em comunicado, os embaixadores da NATO disseram que a preparação das forças aliadas foi aumentada para responder a qualquer contingência. No entanto, a Aliança Atlântica não tem planos de enviar tropas para a Ucrânia, disse Stoltenberg. As medidas são puramente defensivas. Uma situação que a todo momento você vai observar é o comedimento das autoridades mundiais, como houve na Aliança do Atlântico, com referência à possibilidade de envio de tropa ou envolvimento de algum outro país neste conflito. Neste momento, o conflito é entre Rússia e Ucrânia. É evidente que se entrar outro país, a Rússia poderá retaliar e pode, de repente, aliados da Rússia entrarem também no jogo. Tá? Neste momento, é uma situação muito delicada e
os líderes mundiais estão agindo com muita sutileza e estão tomando medidas que em outros momentos, como da invasão da Crimeia, né, antigamente, eles tomaram, mas também não adiantou muita coisa não. Né, porque negócio de medida econômica parece que o russo já está vacinado quanto a isso. E sobre essa questão das medidas que afetariam a economia, é sobre isso que nós vamos colocar mais esta reportagem. A União Europeia pretende atacar os fundamentos da economia russa em resposta à invasão da Ucrânia. Essa é, pelo menos, a intenção da Comissão Europeia, que aguarda a aprovação pelo Conselho Europeu do pacote preparado nos últimos dias. Vamos apresentar aos dirigentes europeus um pacote maciço e direcionado de sanções para sua aprovação, sublinhou a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Com este pacote, pretendemos atingir setores estratégicos da economia russa ao bloquear o acesso a mercados e a tecnologias-chave. Vamos enfraquecer a base económica russa e a sua capacidade para se modernizar. Vamos igualmente congelar os bens russos na União Europeia e travar o acesso dos bancos da Rússia ao mercado financeiro europeu. Tal como no primeiro pacote de sanções, nós estamos alinhados com os nossos parceiros e aliados. Estas sanções têm como objetivo atingir duramente os interesses russos e a capacidade de Moscovo de financiar a guerra. Para o responsável pela política externa da União Europeia, Josep Borrell, os 27 vão responder da forma mais forte possível. O presidente do Conselho Europeu, explicou Borrell, convocou uma reunião para esta noite para chegar a um acordo e providenciar a orientação política para a adoção do mais severo pacote de sanções jamais implementado. The harshest package of sanctions we have ever implemented. Borrell explicou que, na sua qualidade de alto representante para a política externa, irá estar em contacto permanente com os parceiros e aliados em todo o mundo, para se assegurar que a comunidade internacional compreenda a gravidade do momento e para que apele de forma unida e veemente à Rússia para acabar de imediato com o que designa de comportamento intolerável, ou a liderança russa terá de enfrentar um isolamento sem precedentes. O primeiro-ministro português, António Costa, condenou a invasão e vai participar presencialmente no Conselho Europeu. São muitas imagens que estão chegando. Dentre as imagens, nós temos também a reação das tropas ucranianas, né? Os ucranianos conseguiram derrubar helicóptero, inclusive há menção de um helicóptero que foi derrubado, um helicóptero moderno dos russos, em que no caso, os militares que estavam no interior do helicóptero conseguiram ejetar. Né? Você vê a ejeção, aquela cadeira que pula, né, com paraquedas, geralmente em jatos, né? Em caças aéreos, mas eles têm esse helicóptero que também consegue ejetar. E é evidente que a ejeção da cadeira dos pilotos chamou atenção, mas mostrou claramente que também os ucranianos reagem. Tanto é que também circula este outro vídeo. Esse vídeo ele mostra na estrada um comboio russo que foi atingido pelas tropas ucranianas. Você observa aí que os blindados russos estão destruídos. Esses blindados aí, na beira da estrada, eles são russos, não são da Ucrânia. Mas agora há pouco também veio a informação que eles conseguiram atingir, com disparos de mísseis, a base aérea de Melitopol, que fica lá no sudoeste da Ucrânia, e destruíram a base aérea, que fica inclusive perto de um aeroporto que funciona como um aeroporto comercial. No seu pronunciamento, né, Putin chamou o governo da Ucrânia de genocida, né, que estaria massacrando a população russa que reside lá,
Coisas que a gente está acostumado de ouvir, né? Inclusive por aqui. Agora, essa situação lá na Ucrânia, ela vem desde a campanha, a eleição de Trump e Biden, né? Muita gente talvez não se lembre, mas desde a campanha já houve uma interferência por parte de um filho de Joe Biden que teria negócios com a Ucrânia. Houve denúncia de corrupção, né? E daquele momento para cá já haveria por parte dos russos aquela desconfiança de que o Joe Biden interferiria na política de lá daquela região. Uma situação que a gente observa é que a Europa não estava muito interessada que a Ucrânia entrasse para a Organização do Atlântico Norte, a OTAN. Aqui é o grande problema aí, porque se a Ucrânia entra na OTAN, passa a ser um bloco. Então, no caso de uma invasão dessa, se a Ucrânia fosse parte da OTAN, os países poderiam intervir. Seria uma guerra e um perigo, né, de uma guerra mundial. Inclusive, a gente nota nos depoimentos do primeiro-ministro, o Scholz, agora da Alemanha, o Macron da França, que eles não estavam interessados nessa situação. O interesse da entrada da Ucrânia para a OTAN era muito mais de Joe Biden, né? E não sei não, ele pagou para ver e está vendo aí, né? Os russos acabaram invadindo mesmo. Uma coisa que as pessoas talvez não entendam, essa situação do russo, esse aspecto do russo de uma nação, de um único povo, né? Ao contrário do que o Ocidente faz, numa hora condena a história, no caso o que se passou, e diz que aqueles heróis do passado não eram heróis, eram algozes. Na Rússia, eu inclusive tive a oportunidade de visitar, a gente observa que não existe isso. Por exemplo, mesmo a figura da pessoa que fez a dissolução da antiga União Soviética, o Boris Yeltsin, né? A partir do momento que entra Medvedev, né, que lá eles chamam de Medvedev, né? A pronúncia lá é diferente, e do Putin, o eixo de poder lá na Rússia passa de Moscou para São Petersburgo, que é uma área muito mais liberal, né? São Petersburgo é tido como uma região mais liberal. Eu não sei como é que eu poderia falar do liberalismo russo, né? Mas você vê, Moscou, São Petersburgo, mesmo a época dos czares, eles mantêm os monumentos. A época do comunismo, eles mantêm os monumentos. Você entra dentro do metrô russo, eu tenho esses vídeos todos aí, se você entrar no nosso site cardinal.com.br, no setor de viagens, você vai poder ver. No nosso canal de YouTube também tem um setor de viagem, você pode também observar, né? Eles mantêm, não existe essa situação, né, de querer, como acontece hoje no Brasil. Né? Hoje no Brasil tem essa ideia de pegar uma figura histórica e dizer que ele é um tirano. Sim, mas foi a época. Ninguém sabe onde o calo aperta em sua época, né? Você tem lá a Catedral de Basílio, que fica ali juntinho do Kremlin, na praça, que eles chamam de Praça Vermelha, né? E tem uma roda. Essa roda, antes do czar que construiu a catedral, que é uma das catedrais mais lindas do mundo, antes essa roda era utilizada para empossar os nobres, os czares. E aí veio o Ivan, que era conhecido como Ivan o Terrível, o czar, e usou o local, que era de cerimônia até religiosa, para cortar cabeças, né? Por isso que ele ficou conhecido como Ivan o Terrível. Mas nem mesmo por isso eles deixaram a história de lado, é a história deles, né? Muita gente não sabe, ou talvez não tomou conhecimento, principalmente as pessoas mais jovens, mas o russo, ele atuou na Segunda Guerra Mundial de uma forma decisiva, né? A libertação da França, por exemplo.
Você tem palavras, né, no francês hoje que vem do russo. Né? Você quer ver uma coisa? Você já ouviu falar de bistrô? Bistrô. Né? Que geralmente o bistrô seria uma comida rápida. Né? Seria um local onde serviria uma comida que você pede, tipo um fast food. Na época, Segunda Guerra Mundial, os russos, eles chegavam, estavam na guerra, estavam lutando. E eles libertaram França, libertaram Paris. Aí eles chegavam nos estabelecimentos comerciais e quando pediam comida, eles falavam bistra, 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 que é rápido em russo. E aí ficou bistrô, tá? Em francês. Na questão, por exemplo, da queda de Hitler, né, que supostamente Hitler teria se matado, os restos mortais de Hitler estão lá na Rússia. Estão na Rússia. Na história mais distante, eles se orgulham da queda de Napoleão. Napoleão invadiu a Rússia e saiu corrido de lá. Então, a gente observa que é um povo que conhece guerra e briga desde criancinha. Não é brincadeira, não. Vamos ver aí o que a comunidade mundial vai fazer. São muitas vítimas, é uma fatalidade, é terrível, isso está acontecendo em pleno século XXI. Uma situação que nós certamente pensávamos que no mundo não iria existir mais. Infelizmente, essa guerra ela pode simplesmente terminar, acabar, ou pode ter muitas consequências. Muitas consequências. Porque não digo nem na questão de armamento nuclear, que eu dificilmente acredito que alguém ousaria. Mas há outros tipos de armamentos modernos que podem dificultar a vida não apenas de um determinado estado, de um determinado país, mas a vida no mundo todo. Um assunto que interessa a todo brasileiro. Foi lançada a nova Carteira de Identidade Nacional. Essa carteira vai ter como base o número do CPF. A nova Carteira de Identidade Nacional vai usar o número do CPF, Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, como padrão de identificação em todo o país. O novo modelo vai reunir diversos documentos do brasileiro em apenas um e estará disponível em duas versões, física e digital, e de forma gratuita. A vida do brasileiro ficará mais fácil. Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com a sua carteira. Isso vai acabar. A emissão das carteiras de identidade permanece sob a responsabilidade das secretarias de segurança pública de cada estado. A diferença agora é que a identificação será validada pela plataforma do governo federal, o gov.br. O novo modelo segue padrão internacional e poderá ser usado em viagens para fora do país. A nova carteira de identidade é um documento moderno, seguro, com os mais avançados elementos de segurança e formas de validação, dificultando fraudes e dando segurança à sociedade brasileira de que o portador do documento é realmente quem se apresenta. Os institutos de identificação têm até 6 de março do ano que vem para se adequarem à mudança. Quem tem o RG antigo poderá continuar usando por até 10 anos. Pessoas com 60 anos ou mais poderão manter o documento anterior por tempo indeterminado. Na cerimônia de lançamento da nova Carteira de Identidade Nacional, o presidente Jair Bolsonaro destacou algumas mudanças realizadas em seu governo para melhorar a vida do cidadão. Carteira de motorista, 5 para 10 anos. Fiéis, 2 milhões de jovens estavam com a dívida impagável. Começa a ser solucionado a partir do próximo dia 7. O ressurgimento do modal ferroviário, a BR do Mar, Auxílio Brasil, água para o Nordeste, geração de empregos, vacina para todos por parte do governo de forma voluntária, internet para as escolas, em especial para a região Norte e Nordeste.
Esse documento deve facilitar a vida do brasileiro, inclusive para viagens na área do Mercosul, países onde o Brasil já fez alguns acordos diplomáticos. O cidadão provavelmente não vai precisar mostrar passaporte, como já ocorre hoje, por exemplo, se você for para o Uruguai, Paraguai, Argentina, você pode entrar, porque é do Mercosul, só com a identidade. Só com a identidade. Mas esse documento único, ele vai facilitar em todos os termos a vida do brasileiro e das entidades governamentais, da fiscalização, previdenciária, a questão, inclusive, jurídica, policial. Vai facilitar bastante. Porque no Brasil são muitos documentos. Você, por exemplo, você tem carteira de trabalho, título de eleitor, ainda diz para você na cara de pau, não, se você tiver o título de eleitor, você tem que apresentar um documento com foto. O documento com foto é a carteira de identidade. Então não basta você ter o título de eleitor. Para que mesmo o título de eleitor? Aí você tem a carteira de motorista, um documento único, já poderia constar que você é motorista. Na questão da renovação, você já tem carteira de motorista online. É só consultar. E aí já vê que você renovou a carteira, né, que já ampliou o prazo, são 10 anos agora para renovar. Né? Antes eram só 5. Mas foi uma promessa aí desse governo e aí eles cumpriram. Conseguiram colocar para 10 anos. Então são muitas coisas que se facilita. Eu vi, por exemplo, e o país não é nem capitalista. Na China, eles têm documento único, pelo menos naquela região ali de Pequim. Eu vi a pessoa até tirar dinheiro, fazer saque, fazer pagamento, porque a carteira dele é como se fosse esses Pay aí da vida, tipo do iPhone, do Android, né, que você encostou e já está pagando. É por aí. Facilita muito a vida. Agora, nessa cerimônia, de repente, o secretário-geral da presidência, o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é general, o general ele pega e fala assim, pede desculpa ao governador, diz que, aliás, ao presidente, diz, olha, presidente, isso é uma situação pessoal minha, mas eu estava viajando com o senhor para a Rússia e quando a gente estava viajando, eu vi uma situação de um outro poder e parará. Ele estava falando sem dizer nome, sem colocar os nomes, mas mandando um recado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, o Fachin, né, o Moraes e o Barroso. Os três, que deram uma declaração onde os três aparecem, declaração muito mais partidária do que de juiz, porque eles são juízes, né? Eles são magistrados, tem que esquecer o passado de militante político, eles agora são juízes, eles não podem se meter em situação político-partidária. E o ministro Luiz Eduardo Ramos mandou um recado duro para esses ministros aí. Acompanhe comigo. Na viagem, fomos surpreendidos por notícias vindas do Brasil que uma alta autoridade de uma instituição de Estado afirmou de maneira leviana, por que não dizer, de certa forma, irresponsável, talvez sem ter a consciência do que ele estava dizendo, que nós estávamos na Rússia, liderados pelo presidente, para levantar processos, alguma artimanha para os russos nos ensinarem e no retorno nós usarmos no Brasil. Isto, o termo correto, presidente, para quem lhe conhece, um democrata, é inaceitável. Mais tarde, na mesma semana, por coincidência, nós tivemos a passagem de cargo de um órgão do Estado brasileiro. Nós estávamos ainda na Rússia. E essa autoridade, a gente prevê que tem uma conduta serena, pacificadora, utilizou do seu discurso de mais de 45 minutos para, de uma forma insidiosa, uma forma meio camuflada, para atacar o senhor, presidente. Atacar sem a consistência e com objetivos inconfessáveis.
E eu, como seu ministro, presidente, o senhor não sabia que eu ia falar isso hoje. Mas eu me senti na obrigação que alguém tinha que falar a verdade. Que isso não aconteceu. Que o senhor é um democrata, uma pessoa que respeita a nossa Constituição. E concluo, me dou o direito, quando autoridades investidas de um poder desse começam a falar, a se expressar com esse tipo de pronunciamento, me dá o direito de levantar dúvidas com relação à isenção e imparcialidade em futuros processos, porque são críticas muito duras e pessoais a esse homem que ele sempre diz que está sentado ali na cadeira, porque é missão de Deus. E é outro dado interessante, vou me utilizar da expressão do João Heleno, que é um ícone para mim, é uma referência. A presidência da República é uma instituição quase sagrada, independente de quem esteja sentado naquela cadeira, como foi o caso do nosso senador Fernando Collor. É necessário que aqueles que não concordam ou não gostam do presidente entendam de uma vez por todas. Ele foi eleito democraticamente com mais de 57 milhões de votos. Eu já falei aqui para vocês que esse negócio de ministro de Supremo, a todo instante, a todo momento, se pronunciar como se político fosse, só existe aqui no Brasil. Não tem canto nenhum no mundo. Hoje mesmo, eu estou vendo aqui no portal UOL a entrevista de um desses aí. Está dizendo que agora está ameaçado de morte porque atacou Bolsonaro e todo dia recebe ameaça de morte. Sim, mas é função dele atacar o presidente da República? Ele não é o juiz? Por que ele não manda prender, então, o presidente? Manda prender. Por que ele não mandou prender? Ele não mandou prender. Por que ele não mandou prender? O Fachin também não mandou prender. O Alexandre de Moraes não é ministro supremo? Por que não manda prender também? Não é, não. Fale nos autos. Juiz é para falar nos autos. Você não vê esse tipo de situação com o pessoal do STJ, que é um outro tribunal superior. Você não vê com o desembargador dos TRFs aí do Brasil. Infelizmente, no Brasil, começou a virar moda juiz emitir opinião fora dos autos. É o famoso achômetro. O juiz é para julgar de acordo com a lei. E esse achômetro é tão negativo para o país que eles mesmos falaram uma coisa sobre prisão, por exemplo, de segunda instância, depois mudaram a opinião, julgaram 3 vezes, concordando que tinha que prender. 3 vezes. 3 vezes. Aí depois mudaram de opinião. Mudaram de opinião, soltaram todo mundo. E eu não estou querendo aqui dizer para vocês que soltaram apenas os políticos bandidos, não. Soltaram. Os políticos bandidos, eles soltaram todos. Não tem um político bandido que não esteja solto. Não tem. E tem político bandido concorrendo à eleição. Por quê? Eles não apenas soltaram, como eles anularam os processos. Eles não podiam absolver, porque absolver é impossível. Eles conseguiram anular os processos. E são bandidos. São bandidos. Agora, vejam vocês. Para soltar esse bandido, por conta de opinião, o bandido da política, eles soltaram o povo do PCC, gente que matou a mulher, aquele jornalista mesmo, que matou a mulher, lembra não? O cara que tinha uns cavalos, não sei o que, foi solto, rapaz, nessa história. Um monte foi solto. O sujeito do PCC de São Paulo, ele foi solto e depois revogaram a prisão, porque foi um escândalo. Mas aí nunca mais pegaram de novo. Soltaram o cara lá ligado a um empresário ligado a um monte de morte lá, de milícia, no Rio de Janeiro. Um alto empresário ligado ao setor de transporte. Bandido. Sim, e teve até um ministro que foi padrinho da filha dele, de casamento. Ministro! Ah, rapaz, é bronca, hein? Fique com Deus, hein? Um bom dia.